querem melhorar a experiência do cliente na jornada da compra. Mas como fazer isso e ainda conseguir ter lucratividade, reduzir os custos com a revisão manual? Há vários passos. Coloque-se no lugar do seu público. Seja eficiente nas interações. Conecte-se com o usuário. Adapte-se ao perfil. Produza conteúdos atrativos. Para falar sobre tudo isso, que é como melhorar a jornada do cliente, diminuir a revisão manual e aumentar os lucros no e-commerce, ele é o responsável por identificar, desenvolver e avaliar estratégias de mercado para a gestão de fraude e gestão de identidade digital na América Latina. Ele possui mais de 20 anos de experiência na área de segurança da informação, tendo trabalhado em empresas como Caixa Econômica Federal, Gás Tecnologia. Ele é jovem. Rafael, olha, você é do tempo do Amélia? Não, né? Do Amélia.com. Tudo bom? Você viu essa história da Booknet? Eu estou vendo aqui que você já trabalhou na Caixa Econômica Federal. Enfim, estou aqui brincando com você, dizendo, olha, ele é um dos jovens aí do e-commerce brasileiro. Seja bem-vindo, Rafa. A palavra está com você. Muito obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre esse desafio que as empresas de e-commerce têm hoje, que é muito o desafio de combater a fraude digital. A gente sabe que a fraude hoje no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, ela é um problema muito grande para as empresas, ela atrapalha todos os processos internos, traz lentidão na aprovação de pedidos, traz problema para os usuários legítimos, o qual acabam enfrentando demoras na liberação de produtos, de mercadorias, na liberação de cadastros e tudo, e traz um custo muito alto na aprovação de pedidos de usuários, seja no pedido de um onboarding, num login, no pedido na compra de uma mercadoria, na compra de um serviço, na aquisição de serviço, ou mesmo na hora da liberação de um pagamento. E isso tem custos internos para as empresas na avaliação de todos esses pedidos, processos, na sua otimização de processos. Quando uma fraude acaba passando, tem a perda da mercadoria, que gera um prejuízo financeiro grande. E como é que a gente pode combater isso? A gente tem vários mecanismos interessantes, vários processos que podem ser colocados em prática pelas empresas de todos os portes, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o comportamento e as ações, o comportamento dos usuários, como é que os usuários bons atuam, como é que os fraudadores costumam atuar e o que as empresas podem fazer para se proteger, para atuar de uma maneira melhor, mais eficiente, evitando fraudes e oferecendo uma melhor experiência para seus usuários. Tá certo? Então, para começar, o que a gente tem? Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dos usuários atuais. O que a gente tem visto? Nesse último ano, principalmente com o tema da pandemia de Covid-19, houve uma grande mudança no comportamento das pessoas. Passou-se a transacionar mais através da internet, mais transações de negócio através da internet, seja através de redes sociais, seja através de serviços de mensagem instantânea, mas principalmente através de plataformas de comércio eletrônico, e aí plataformas colaborativas, plataformas próprias. A gente vê um aumento do número de transações online, em detrimento das transações físicas. E o que a gente tem visto? A gente pode separar o comportamento dos usuários em dois comportamentos bem distintos. Ou, melhor dizendo, em duas personas distintas. Uma seria a persona trabalho e a outra persona física, né? Que a persona trabalho, um período aí de 8 às 10 da manhã, o que ela pode estar fazendo? Ela vai fazer um cadastro em um determinado site a partir do seu notebook corporativo para, seja acessar conteúdos de notícias, seja para assinar, fazer a subscrição de um serviço, tanto corporativo quanto um serviço pessoal. Ela vai checar seu e-mail corporativo através do smartphone, vai agendar um voo a partir de um tablet pessoal ou um tablet corporativo. Nesse mesmo período, essa mesma persona física vai checar os e-mails pessoais através do tablet, vai pagar a conta
por exemplo, a conta de luz, a conta de telefone a partir do seu notebook, pode ser inclusive um notebook corporativo, vai comprar roupa, por exemplo, vai comprar um presente em um site de comércio eletrônico através do smartphone, vai acessar as redes sociais também através do seu smartphone. Porém, nesse mesmo período, o que pode estar ocorrendo? Determinadas ações, determinados movimentos desse usuário deixam rastros e essas informações podem ser utilizadas por fraudadores para, por exemplo, abrir uma nova conta em nome daquele mesmo usuário, utilizando um CPF que foi roubado. Esse fraudador, esse hacker, pode enviar e-mails de phishing, ou seja, e-mails de fraude, para uma lista de correios eletrônicos e, enquanto esse usuário, essa pessoa física, está checando seus e-mails no tablet, pode ser vítima desse phishing. Através dessa fraude de originação, de uma abertura de conta, é possível fazer o roubo de uma conta legítima e fazer o login em algum tipo de serviço, que a gente chama de account takeover. É possível cometer uma fraude de cartão não presente a partir de dados que são coletados, de cartão de crédito, dados roubados de sites maliciosos, ou mesmo promover ataques de engenharia social, que são muito comuns hoje, através, por exemplo, do roubo da clonagem de WhatsApp, se passando por um familiar, um amigo, pedindo dinheiro para pagar uma conta, pedindo dinheiro para uma emergência e tudo mais. Então, tudo isso são comportamentos que podem ocorrer no mesmo período de tempo, do usuário legítimo a um fraudador. E, tendo em vista que isso acontece, o que seria importante para as empresas tomarem como ação para poder começar a avaliar de uma maneira mais assertiva o que é um risco, o que é um usuário fraudulento, o que é uma tentativa de fraude e tudo mais, sem criar muitos atritos. Porque a gente sabe como é que o comportamento do usuário é. É um comportamento muito errático, muito esporádico. Existem determinados tipos de ações que são tomadas, compras por impulso e tudo mais. Então, a gente não pode, como comércio eletrônico, por exemplo, no momento em que eu lancei uma propaganda, se eu começar a fazer muitas verificações de segurança e tudo em cima daquele processo, eu posso perder o timing de fazer aquela compra por impulso. Uma loja que vende roupas lança uma promoção de desconto de uma ponta de estoque, algo assim, que apareceu numa rede social, apareceu no feed de notícias e tudo mais. Se eu não faço uma boa avaliação de risco, se eu não tenho um bom processo de validação daquele usuário, de tudo, eu posso perder aquele momento daquela compra por impulso devido a um processo de prevenção de fraude que não é o mais eficiente. E o que então se torna crítico para as empresas implementarem de forma a conseguir efetivamente mitigar a fraude sem comprometer a experiência do usuário? O primeiro passo é fazer uma identificação do bom usuário. Tem que conhecer muito bem quem é o meu bom usuário. E isso não no sentido físico de conhecer igual nas lojas físicas. A gente sabe que a gente tem aquele vendedor que já nos conhece, que já nos atende, conhece nossos padrões de compra, sabe o que a gente gosta. Às vezes até pega o telefone e informa: ei, chegou uma nova coleção, eu posso te enviar você pode vir aqui experimentar e tudo mais. Não é nesse sentido que a gente está falando aqui. No mundo digital, conhecer um bom usuário significa conhecer todos os traços digitais que ele deixa. Então, como é que aquele usuário costuma acessar? A partir de que dispositivo ele acessa? Ele acessa sempre a partir do smartphone ou de um computador? Se sim, qual é aquele smartphone? Qual é aquele computador? A partir do computador. Eu sei que ele sempre acessa a partir do mesmo computador, da mesma localidade geográfica, a partir de um mesmo browser, por exemplo. Então, todos esses padrões de comportamento, eles vão identificar quem é o meu usuário, se ele é um usuário bom que eu já conheço, ou um usuário, ou alguém tentando se passar por aquele usuário, tá certo? Informações desse tipo, informações sobre fraude, informações sobre bons usuários, hoje nós temos diversos meios de se compartilhar o que a gente chama de identidades digitais. Então, saber quem é um bom usuário, qual é uma boa identidade digital, uma identidade digital que é confiável, que costuma comprar no comércio eletrônico com uma certa regularidade, que costuma transacionar bem, tá certo?
essa rede ela pode ser compartilhada de uma maneira anonimizada, então eu não conheço dados pessoais, mas sim os padrões daquela identidade, e fazer uma avaliação de risco em tempo real sobre sobre aquela identidade, aquele padrão de acesso, tá certo? O que isso quer dizer? A partir dos dados do acesso, eu poder avaliar se aquele é um padrão conhecido através de técnicas de aprendizagem de máquina, machine learning, verificar todos os padrões envolvidos e, a partir daí, tomar a decisão em tempo real, dizendo, esse é um usuário conhecido, é um bom usuário, eu vou oferecer o mínimo de atrito possível a ele, vou positivá-lo no meu site, na minha plataforma, de uma maneira mais fluida e mais rápida. Como seria isso na prática? Eu tenho aqui um diagrama que eu gosto de chamar de diagrama de jornada do cliente, que ele mostra todos os possíveis pontos de contato para qualquer tipo de negócio, desde um pequeno e-commerce até um grande banco, ele está relacionado aqui. Normalmente, o que a gente tem? O que a gente chama de New Account Origination, ou seja, o meu onboarding, o meu processo de registro e de cadastro no site de comércio eletrônico, na sua plataforma. Aqui, o que eu vou ter? Normalmente eu tenho um formulário de cadastro no qual eu vou pedir informações que são importantes, que são relevantes, como o nome, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço de entrega, endereço de correspondência, tudo mais, dados, por exemplo, um número de CPF, um número de identidade, tudo mais, enfim. É um processo de cadastro. É um ponto importante no qual a gente tem que botar processos para garantir que aquelas informações são legítimas. Da mesma forma, eu posso registrar um canal de transação, ou seja, o usuário fez o cadastro a partir de um computador, de um notebook, e gostaria de liberar acesso a partir de um app, a partir de um smartphone e tudo mais. Então, posso liberar esse espaço, também é um processo de registro, de cadastro. E muito importante é o formulário de reset de senha. Através desses formulários, normalmente nós vemos muito account takeover, ou seja, o roubo da conta, porque alguém pode conseguir, algum fraudador consegue acesso a um determinado e-mail e, a partir daí, ele ganha acesso àquele site, resetando a senha dos serviços ao qual o usuário tem cadastro e tudo mais e passa a tomar controle daquela conta. Nos processos de login, nós podemos implementar ferramentas de controle do login, ou seja, é um login mais forte, posso ter um token, um segundo fator de autenticação para casos no qual eu não tenho uma garantia tão forte de quem está se conectando, da identidade de conexão. E os processos que são principais são os processos de pagamento, aqui é onde eu preciso do maior cuidado possível, tá certo? Então, eu vou, por exemplo, na hora de pagamento, na hora de se autorizar um novo cartão de crédito ser cadastrado para efetuar um pagamento, é preciso que eu tenha conhecimento, tenha certeza de que toda a jornada foi bem feita para que eu tenha certeza de que aquele cartão de crédito que está sendo colocado, inserido ali, não é um cartão de crédito roubado, uma tentativa de fraude de cartão não presente, por exemplo. Se nos passos anteriores, por exemplo, eu consigo identificar precisamente a identidade digital, a origem do acesso, o padrão de acesso legítimo, é muito provável que o usuário possa estar colocando um cartão virtual ali. Por quê? Porque eu sei todos os parâmetros comportamentais passados até aquele momento. Porém, se eu não tenho essa segurança, ao inserir um novo cartão de crédito, pode ser um cartão de crédito roubado. E quais são esses pontos de análise comportamental, identidades digitais, autenticação, que são importantes de serem verificados? Criar uma inteligência de identidade digital, ou seja, como eu falei, validar todos os pontos de acesso, todos os pontos de interação, todos os pontos de conexão do usuário com a sua plataforma. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu consigo saber através de que browser o usuário normalmente transaciona no seu portal. É sempre através de um Chrome, de um Edge, por exemplo. Qualquer mudança pode ser algum tipo de indício de uma mudança de comportamento. Além disso, eu consigo positivar, identificar o próprio dispositivo sendo utilizado. Quer dizer, o computador. Posso criar um identificador único para aquele computador, posso criar um identificador único para aquele smartphone, identificar não só o IP, como a geolocalização
aonde aquele usuário costuma fazer acesso. Então, eu vejo, por exemplo, é sempre um acesso promovido a partir de uma cidade, de Brasília, a partir de uma mesma geolocalização. Eu consigo, através do GPS, saber precisamente se ele está, por exemplo, num lugar que pode ser o trabalho, que pode ser a casa dele. Consigo trazer todas essas informações e realmente apontar, bom, o usuário A, todos esses padrões batem com o tempo. Além disso, verificar se existe algum tipo de ameaça, algum tipo de malware instalado que possa tomar conta daquela transação, que possa estar injetando algum tipo de código malicioso, algo nesse sentido. Essas informações elas podem alimentar uma plataforma de decisão dinâmica, ou seja, através de uma biometria analítica, de ferramentas de aprendizado de máquina, gestão de casos, no qual eu posso criar regras específicas para tratar cada um caso diferente. Por exemplo, usuários que estão sempre acessando de um computador, de um mesmo computador, de uma mesma cidade, no caso dele estar viajando, como é que eu posso identificar isso para garantir que é o mesmo usuário? Implementar esse tipo de aprendizado para garantir que eu conheça bem qualquer mudança de padrão de acesso, ela esteja linkada àquele mesmo usuário, aquela mesma pessoa, e eu consiga não perturbar nesse caso. Porém, caso essa plataforma de decisão dinâmica identifique alguma mudança que seja realmente crítica, eu posso implementar um sistema de autenticação inteligente, uma autenticação multifator. Por exemplo, um token que é enviado por e-mail para o usuário, para o e-mail do usuário, que ele precisa preencher para finalizar o login ou a transação. Um token enviado para o smartphone, utilizar a própria biometria embutida nos dispositivos móveis, por exemplo. Então, combinando esses três fatores, eu trago uma agilidade, eu trago uma eficiência no combate à fraude sem atrapalhar a experiência. E, por último, o que a gente pode trazer? Ferramentas de biometria comportamental. O que isso é importante? Principalmente no processo de onboarding, o que a gente tem visto? O processo de onboarding, ele, normalmente, você vai pedir, o site vai pedir diversos tipos de informações, diversos tipos de dados e tudo mais do usuário. E o que a gente vê? A gente pode identificar comportamentos, padrões diferentes para um usuário legítimo e para um fraudador. Por exemplo, fraudadores podem criar sites baseados em informações que foram roubadas ou que foram compradas de listas vazadas. A gente teve um grande vazamento de dados, que vazaram dados de score de risco, dados pessoais, por aí que está bastante na mídia. Normalmente, o que acontece? Um fraudador vai baixar essa lista, e o que a gente vai ver no site? Um usuário vai ter um padrão de digitação, mais rápido, mais devagar e tudo, porém, ele sempre tem familiaridade com os dados. Se eu estou preenchendo, fazendo cadastro no e-commerce, eu sei qual é o meu nome, eu sei qual é o nome da minha mãe, do meu pai, qualquer dado pessoal que me for perguntado, eu vou saber. Eu posso digitar mais rápido ou mais devagar, mas eu vou saber. O que vai acontecer com o fraudador quando ele estiver preenchendo esses dados? Normalmente ele tem uma lista, dentro dessa lista vai estar dentro de um arquivo TXT, de um arquivo Notepad, um Word, etc. E ele vai fazer o quê? Ele vai pressionando Alt Tab, ele vai lendo os dados, procurando naquela tabela, faz um Ctrl+C daquele dado, faz um Ctrl+V no campo e vai preenchendo todas as colunas, fazendo um copy and paste do que ele tem dentro dos dados que foram roubados até o que ele tem, até o que ele precisa colocar. Esse é um exemplo bem simples de um comportamento de fraudador. Porém, nós temos vários outros exemplos que a gente costuma ver no dia a dia, que são empregados em nossas tecnologias, nos nossos padrões, nas nossas tecnologias, nos nossos produtos, para fazer esse tipo de proteção. Então, implementando ferramentas que possam identificar o usuário, positivar sua identidade digital, garantir a origem do acesso, garantir o conhecimento do padrão do usuário e entender como ele se comporta, como um usuário legítimo se comporta durante a navegação no seu site, na sua aplicação, isso consegue entregar bastante segurança para o
para a jornada do cliente sem que se atrapalhe o dia a dia dele. Veja bem que não é nada invasivo, não é nada que está se baseando em dados pessoais, em coleta de informações privadas ou algo assim. É simplesmente entender como se dá a interação desse usuário com a sua aplicação, com o seu site, com o seu aplicativo. Okay? Espero que tenha sido proveitoso. Aqui a gente estourou um pouquinho o tempo. Espero que tenha sido bastante proveitoso e que essas informações possam auxiliar bastante aqui no combate à fraude, na agilidade desse processo de combate à fraude, na melhoria da entrega de soluções, na melhoria da jornada dos usuários, que possa contribuir no dia a dia dos negócios de vocês. Ok? Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Rafael vai continuar aí um pouquinho e deve ter equipe aí do pessoal da Lexis no chat, se quiser tirar alguma dúvida mais técnica com relação ao que você abordou. Fique com a gente um pouquinho lá no chat, tá bom? Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!